Vamos ser sinceros, o Recreio da Fama de Hollywood esconde muito mais reviravoltas dramáticas no enredo do que qualquer grande êxito de bilheteira que vejas no cinema. Desde as passadeiras vermelhas até as frias cadeiras de cirurgia, estas estrelas transformaram-se de maneiras que nenhum filtro de câmara conseguiria alguma vez captar. Prepara-te bem para veres transformações de cair o queixo, ouvires rumores loucos e dares umas boas gargalhadas, porque aqui na Terra dos Sonhos nada permanece igual durante muito tempo. Número 1, Zac Efron, aquele galã da Disney que acabou por partir muito mais do que apenas corações. O Zac Efron, que em tempos foi o menino de ouro certinho do High School Musical, fez milhões de pessoas apaixonarem-se perdidamente pelo seu sorriso encantador e pelos seus movimentos de dança super suaves. Mas anos mais tarde, os fãs quase deixaram cair os telemóveis das mãos quando o Zac apareceu com um aspecto dramaticamente diferente, deixando toda a gente em choque. O seu maxilar estava muito mais quadrado, o rosto parecia mais cheio, quase como se ele tivesse trocado aquele charme de miúdo por uma transformação radical digna de um super-herói de banda desenhada. A internet explodiu completamente, com memes e boatos, desde cirurgias plásticas que correram mal, até teorias de que ele virou um boneco de ação na vida real. Mas a verdade é muito menos glamourosa e muito mais dolorosa do que imaginas. O Zac acabou por revelar que aquela transformação estranha no maxilar não foi resultado de nenhuma cirurgia estética, mas sim de um acidente verdadeiramente brutal. Um dia perfeitamente normal enquanto corria pela casa, apenas de meias, porque, convenhamos, quem é que nunca fez isso, ele escorregou e esmagou o queixo contra uma fonte de pedra. O impacto foi tão violento que o maxilar dele literalmente se desprendeu, o que exigiu uma cirurgia complicada e meses de reabilitação para consertar. Durante a recuperação, os músculos faciais cresceram demais para compensar, criando aquele visual inchado de que toda a gente falava. E como se isso não bastasse, o Zac também admitiu que aquele físico incrivelmente definido do filme Baywatch resultou de uma desidratação extrema. Ele confessou mesmo, aquele visual simplesmente não é sustentável a longo prazo. Eu prefiro ser saudável e feliz. Agora, mais maduro e com os pés bem assentes na terra, percebemos que a transformação do Zac não tem nada a ver com vaidade. Trata-se, acima de tudo, de sobrevivência e autoaceitação. Ele já não corre atrás de uma perfeição inatingível, mas sim da sua própria paz de espírito. Aquele miúdo que em tempos cantava sobre libertar-se, ou seja, o Breaking Free, finalmente conseguiu fazê-lo. Mas, desta vez, libertou-se dos padrões de beleza impossíveis de Hollywood. Número 2, Mickey Rourke. O pugilista que lutou literalmente contra a sua própria cara lá nos anos 80. O Mickey Rourke era o sonho de qualquer bad boy em Hollywood. Olhos penetrantes, casacos de cabedal e aquele charme perigoso que fazia qualquer papel ferver. Desde o 9 semanas e meia até ao Coração de Anjo, ele era o gajo que todos os homens queriam ser e a quem nenhuma mulher conseguia resistir. Mas depois o Mickey fez uma coisa que ninguém viu chegar. Ele trocou os guiões de cinema pelas luvas de boxe. E foi exatamente aí que as coisas levaram literalmente um grande murro. O regresso do Rourke ao ringue deixou-o com uma série de lesões faciais brutais. Nariz partido confere, maçã do rosto esfacelada confere duplamente. Depois de várias cirurgias reconstrutivas, a maioria delas mal sucedidas, o Mickey reapareceu com um aspecto bem nada parecido com o homem que derretia corações no ecrã. Até ele próprio admitiu: eu escolhi o médico errado para me tratar. Ai, que dor! Com o passar do tempo, o rosto dele tornou-se um tema de especulação constante e selvagem. Seria a cirurgia Botox, ou apenas demasiados uppercuts na cara?
Alguns cirurgiões plásticos sugeriram que ele tinha feito liftings faciais e correções nas pálpebras. Outros culparam os danos nos nervos causados pelo ringue. Fosse qual fosse a causa, uma coisa é certa: a transformação do Mickey deixou toda a gente em estado de choque. Mas, como um verdadeiro lutador, que é o Rourke, fez um regresso épico com o filme O Wrestler, ganhando elogios da crítica e provando que o talento não desaparece, mesmo que o rosto mude completamente. Hoje em dia, ele exibe as suas cicatrizes com orgulho, mostrando a toda a Hollywood que a verdadeira dureza não tem a ver com ter uma aparência perfeita. Tem a ver com sobreviver às pancadas da vida, e mesmo assim, ter a coragem de voltar a entrar no ringue. Número 3. Liu Kang, a eterna Queen Bee, que decidiu transformar completamente a sua colmeia. Lá atrás, nos anos 90, a Liu Kang dominava o mundo do rap com perucas cravejadas de diamantes, letras destemidas e confiança suficiente para iluminar o palco da MTV. Ela era ousada, impetuosa e sem pedir desculpa a ninguém, fiel a si mesma. Uma verdadeira rainha. Mas à medida que os anos foram passando, os fãs começaram a notar algo verdadeiramente chocante. O rosto da Liu Kang tinha mudado tanto que ela estava quase irreconhecível em comparação com os seus primeiros dias no grupo Júnior MAFIA. A internet ficou louca a perguntar: mas o que é que aconteceu a Kim? Bem, a própria Kim explicou numa ocasião que a sua primeira operação ao nariz não teve nada a ver com vaidade. Tratava-se de cura e recuperação. Depois de uma relação violenta a ter deixado com o nariz partido, ela teve de ser submetida a uma cirurgia para o conseguir consertar. Mas os fãs não puderam deixar de notar que a transformação dela não se ficou infelizmente por ali. Com o tempo, o tom de pele dela ficou mais claro, os olhos e as maçãs do rosto mudaram de sítio, e o seu visual de marca tornou-se o tema quente em todas as redes sociais e programas de televisão. Os cirurgiões plásticos começaram a especular que ela teria feito múltiplos retoques, talvez preenchimentos botox e até tratamentos de branqueamento da pele. Um especialista chegou mesmo a afirmar que ela poderia ter usado produtos químicos muito fortes para conseguir aquela tez dramaticamente mais clara. No entanto, a equipa da Kim sempre negou a pés juntos esses rumores, insistindo que ela simplesmente evoluiu com o passar do tempo. Apesar de tudo isto, a Liu Kang assumiu a sua imagem como só um verdadeiro ícone do hip-hop conseguiria fazer. Como ela disse uma vez: podem adorar ou odiar, mas não podem ignorar. E ela tem toda a razão. Não importa que mudanças ela tenha feito, a Queen Bee continua a dominar o palco com a mesma energia feroz que a transformou numa lenda. Num mundo completamente obcecado com as aparências, a Liu Kang lembra-nos que a transformação, seja controversa ou não, faz parte da sobrevivência na ribalta. Número 4. Val Kilmer, o rebelde que travou uma batalha muito diferente. O Val Kilmer não era apenas mais uma cara bonita perdida em Hollywood. Ele era o galã do filme Top Gun, capaz de ser mais cool do que qualquer pessoa nos anos 80. Desde Real Genius até aos The Doors, ele tinha aquela mistura perfeita de arrogância, mistério e um maxilar tão afiado que quase podia cortar vidro. Mas quando os fãs o viram anos mais tarde, ficaram completamente estupefactos. Aquele Iceman, impetuoso, parecia agora dramaticamente diferente, muito mais magro e frágil, o que desencadeou logo rumores de que algo estaria seriamente errado. No início, o Val desvalorizou as fofocas. Ele brincou online a dizer que tinha simplesmente emagrecido para um papel, porque, afinal de contas, os atores transformam-se pela arte, certo. Mas a verdade não demorou muito a vir ao de cima, e infelizmente não era nenhuma reviravolta de guião de cinema. O Kilmer revelou que estava a travar uma batalha dura contra um cancro na garganta, suportando anos de tratamentos extremamente dolorosos que acabaram por alterar drasticamente a sua voz e a sua aparência física.
Ele teve mesmo de se submeter a uma traqueostomia, o que o deixou com um tubo na garganta que tornava o simples ato de falar quase numa missão impossível. Ainda assim, ao verdadeiro estilo do Val, ele encarou tudo isto com um sentido de humor incrível e uma rebeldia desafiante. Quando os fãs ficavam preocupados, ele lançava aquele seu meio sorriso clássico, como quem diz: "Tenham calma, eu ainda estou aqui firme e hirto." Sua coragem assumiu o papel principal no documentário de 2021, intitulado Val, onde ele partilhou filmagens cruas e honestas da sua jornada. Sem filtros, sem egos, apenas a verdade nua e crua. Outrora conhecido por interpretar heróis maiores que a vida no grande ecrã, o Val Kilmer tornou-se num verdadeiro herói na vida real. Ele lutou contra o cancro com a mesma intensidade e garra que trazia para cada papel, mostrando que a verdadeira força não está nos músculos ou na fama de cinema, mas sim na pura sobrevivência. O Iceman de Hollywood derreteu corações mais uma vez, provando a todos que mesmo depois de os holofotes se apagarem, as verdadeiras lendas nunca perdem o seu fogo interior. Número 5. Daryl Hannah, a sereia que deu o que falar e fez ondas pelos motivos errados. Lá atrás, nos anos 80, a Daryl Hannah era a deusa dourada de Hollywood, a sereia deslumbrante em Splash e a beleza misteriosa em Blade Runner. O seu charme natural e aquele visual loiro gelado tornavam-na inesquecível. Mas avancemos algumas décadas, e os fãs ficaram completamente à nora a coçar a cabeça de confusão, a perguntar: "Esperem lá, aquela é mesmo a Daryl Hannah?" A cara dela parecia mais cheia, mais lisa, e sejamos honestos um bocadinho, perfeita demais para ser natural. Os rumores começaram a circular mais depressa do que uma impressora de tabloides a trabalhar. Falava-se em botox, preenchimentos e cirurgias secretas. A Daryl, no entanto, insistiu sempre que nunca iria à faca, dizendo que era demasiado impressionável para procedimentos estéticos, a não ser que a sua vida dependesse mesmo disso. Ainda assim, até os especialistas não conseguiram evitar levantar o sobrolho com desconfiança. Alguns cirurgiões plásticos mandaram a dica de que a cara dela tinha aquele brilho inconfundível de preenchimento. Sabem, aquele aspecto demasiado esticado e liso que se consegue topar lá do espaço. A pobre atriz até admitiu que uma única foto desfavorável lhe custou papéis porque Hollywood assumiu instantaneamente que ela tinha exagerado nos retoques estéticos. Imaginem só perder um trabalho não por má representação, mas por alegadamente ter feito demasiadas plásticas que na verdade nem sequer fez. Apesar de toda a coscovilhice, a Daryl manteve a classe. Focou-se no seu ativismo na sua arte e em viver a vida bem longe do brilho superficial das passadeiras vermelhas. Quer a sua mudança de visual tenha sido natural, acidental ou apenas um truque da câmera, uma coisa é certa: ela continua tão enigmática e misteriosa como sempre. A sereia pode ter mudado o seu visual, mas nunca perdeu a sua magia. Número 6. Melanie Griffith, a beldade de Hollywood que foi longe demais. A Melanie Griffith, em tempos, deslumbrou o mundo como a doce e ambiciosa Tess em Uma Mulher de Sucesso, ganhando uma nomeação para os Oscars e a reputação de ser uma das estrelas mais deslumbrantes da indústria. Mas anos depois, os fãs mal a reconheciam, e a sua transformação tornou-se num dos maiores choques da cidade do cinema. A história dela sofreu uma reviravolta dramática em 1977, quando foi atacada por uma leoa durante as filmagens de Roar, o que a deixou com 50 pontos e cicatrizes duradouras. Com o tempo, esse trauma e a pressão para se manter jovem empurraram-na para os procedimentos estéticos. Preenchimentos, talvez até cirurgia às pálpebras. Os lábios dela ficaram famosos por aquilo que os tabloides chamaram de bico de pato, e os fãs não paravam de perguntar: o que é que aconteceu a Melanie Griffith? Eventualmente, a própria Melanie admitiu que tinha ido longe demais.
As pessoas diziam que eu estava horrível, contou ela à revista Porter. Eu não me apercebi até ver com os meus próprios olhos. Mais tarde, ela procurou outro médico para tentar reverter o trabalho feito e ajudá-la a ter um aspecto mais natural novamente. Agora mais velha, mais sábia e refrescantemente honesta, a Griffith parou finalmente de perseguir a perfeição inatingível. A história dela é tanto um aviso como uma inspiração, um lembrete de que a beleza desvanece, mas a autoconsciência nunca sai de moda. Número 7. Khloe Kardashian, a rainha dos reality shows que reconstruiu a cara e o seu império. A Khloe Kardashian viveu a vida toda em frente às câmeras desde que o Keeping Up with the Kardashians transformou a família dela em realeza da cultura pop. Ela não era apenas a irmã da Kim ou a Kardashian engraçada. A Khloe tornou-se numa força da natureza, construindo a sua própria marca de moda, a Good American, e protagonizando o Revenge Body, um programa literalmente sobre transformação física. Mas depressa os fãs perceberam que a maior transformação não estava apenas na televisão, estava estampada na cara dela. Ao longo dos anos, o visual da Khloe mudou de forma tão dramática. Desde maçãs do rosto mais definidas a um nariz esculpido e uma linha do maxilar imaculada, as pessoas não paravam de especular sobre o que era real e o que era filtro. A Khloe respondeu à letra admitindo que usa filtros e uma ótima iluminação. Mas, no que toca aos rumores de cirurgia, ela finalmente contou toda a verdade durante a reunião do programa em 2021. Toda a gente diz, ai meu Deus, ela refez a cara toda. Mas na verdade eu só fiz uma operação ao nariz. Claro que isso não impediu a internet de se transformar numa equipe de investigação a tempo inteiro a apontar possíveis preenchimentos botox e sabe-se lá que mais. No meio disto tudo, a Khloe tem sido refrescantemente sincera, aberta sobre as suas inseguranças, a pressão de crescer debaixo de um microscópio e a luta para se amar a si mesma, enquanto o mundo a compara constantemente com as irmãs. Hoje, ela continua deslumbrante, confiante e sem remorsos. Quer o novo visual dela tenha vindo de bons genes, bons cirurgiões ou apenas de uma boa luz. A Khloe Kardashian prova uma coisa. A transformação é uma tradição da família Kardashian e ela transformou-a numa verdadeira forma de arte. Número 8. Uma Thurman, a beleza estonteante de Pulp Fiction, que deixou os fãs verdadeiramente sem palavras. E de que maneira? A Uma Thurman sempre foi vista como a deusa misteriosa de Hollywood. Desde aquele momento icônico, a dançar com o John Travolta em Pulp Fiction, até retalhar Inimigos em Kill Bill, ela era a personificação da elegância, perigo e estilo, tudo misturado numa só pessoa fantástica. Mas, no ano de 2015, a Uma chocou os fãs quando pisou a passadeira vermelha com um aspecto bem, digamos, diferente. Desapareceram os seus olhos aguçados de assinatura e a sua expressão feroz. A internet entrou instantaneamente em modo de detetive total. Toda a gente perguntava, mas o que é que aconteceu à cara da Uma? Será que a noiva foi fazer um lifting facial em vez de procurar vingança? As redes sociais enlouqueceram completamente. Os memes voavam por todo o lado e os sites de coscovilhice tiveram um dia em cheio. Mas a Uma, sempre a rainha da calma e serenidade, sacudiu o drama. Ao aparecer no programa Today Show, ela explicou que o seu novo visual não era fruto de cirurgia. Era simplesmente o seu maquiador a experimentar um estilo novo, fresco e minimalista. Tradução sem eyeliner, sem rímel e pânico total da parte do público. Ainda assim, os especialistas em cosmética não resistiram a dar a sua opinião. Alguns afirmaram que ela tinha feito uma cirurgia às pálpebras ou talvez um pouco de botox a mais. Um deles até disse que ela parecia ter piscado os olhos a meio do procedimento. Ai, essa doeu mesmo. No meio de tudo isto, a Uma lidou com o frenesim com o seu engenho e confiança habituais. Ela não negou nem confirmou absolutamente nada. Ela simplesmente
continuou a estar deslumbrante à sua maneira discreta. E honestamente, essa pode ser a atitude mais a Uma Thurman de sempre. Porque quer ela esteja a fatiar vilões com uma katana ou a destruir rumores com graça, a Uma prova uma coisa importante. Ela não precisa de explicar a sua transformação a ninguém. Ela é a própria transformação em pessoa. Número 9. Priscilla Presley, a rainha que brincou com o fogo e acabou por se queimar seriamente. A Priscilla Presley não era apenas a mulher do rei do rock and roll. Ela era realeza de Hollywood por direito próprio, com certeza. Desde o seu charme elegante na série Dallas, até o seu papel hilariante nos filmes, aonde é que para a polícia, a Priscilla parecia sempre impecável. A verdadeira definição de beleza intemporal. Mas uma escolha de beleza errada transformaria a sua história glamourosa num conto de terror de Hollywood. No início dos anos 2000, a Priscilla confiou num chamado médico das estrelas de nome Daniel Serrano, um homem que alegava usar uma injeção cosmética milagrosa e exclusiva da Europa. Soa chique, não é? Exceto que o milagre era silicone de grau industrial, do tipo usado para lubrificar peças de carros e não para suavizar rugas na cara. O resultado foi assustador. O seu rosto outrora icônico tornou-se quase irreconhecível, com bochechas inchadas e feições esticadas e congeladas. Os fãs ficaram estupefactos. Como é que uma das mulheres mais deslumbrantes de Hollywood se pôde tornar a vítima de uma fraude destas? E a Priscilla não estava sozinha nisto. Vários outros clientes do Serrano sofreram o mesmo destino cruel. O falso médico acabou por ser apanhado e condenado à prisão. Mas os danos no rosto e na confiança da Priscilla já estavam feitos para sempre. Ainda assim, a mulher que em tempos governou Graceland não deixou que isso acabasse com a sua história de vida. Ela enfrentou o público de frente, abraçando a sua experiência como uma dura lição sobre o lado negro da obsessão pela beleza. A Priscilla provou que, mesmo depois de se queimar com má ciência, a verdadeira graça nunca desaparece. Ela é a prova viva de que se pode perder a aparência, mas manter a lenda. E isso é algo que até o próprio Elvis aplaudiria de pé, sem dúvida nenhuma. Número 10. Meg Ryan, a namoradinha da América que desapareceu por trás do bisturi. Nos anos 80 e 90, a Meg Ryan não era apenas uma estrela de cinema. Ela era a comédia romântica em pessoa. Desde um amor inevitável até sintonia de amor, ela definiu o amor, o riso e aquele brilho perfeito da rapariga do lado. Ela tinha o charme, os caracóis e o sorriso que podia derreter qualquer coração mais depressa do que um bagel de Nova York em julho. Mas, algures ao longo da autoestrada de Hollywood, aquele rosto familiar começou a bem mudar bastante. Os fãs começaram a perguntar o que aconteceu à cara da Meg Ryan. As manchetes gritavam sobre uma Meg deformada. E num instante, a especulação sobre cirurgia plástica espalhou-se mais depressa do que coscovilhice numa festa pós-passadeira vermelha. O seu visual outrora suave e natural deu lugar a bochechas inchadas, uma linha de maxilar esticada e uma testa congelada que não combinava muito bem com as suas expressões famosas. Alguns cirurgiões plásticos sussurravam sobre possíveis preenchimentos botox, talvez até um lifting facial ou uma operação ao nariz. Mas aqui está a reviravolta interessante. A Meg nunca confirmou nem negou nada disso. Ela manteve-se graciosamente calada, deixando o mundo falar, enquanto vivia a sua vida longe dos holofotes cruéis de Hollywood. Talvez ela tenha feito um pouco, talvez não tenha feito nada, quem sabe? Mas numa indústria obcecada em ficar para sempre nos 30 anos, quem a pode culpar por tentar rejuvenescer? Hoje a Meg Ryan continua a ser a rainha da era das comédias românticas, apenas com um visual ligeiramente novo e talvez uma nova perspectiva sobre a vida. Porque numa cidade onde a beleza desaparece mais depressa do que os números de bilheteira, a Meg prova que não. Precisa de perseguir o seu reflexo antigo para continuar a ser inesquecível. Afinal de contas, teremos sempre o filme
um amor inevitável. Desde transformações chocantes a mudanças irreconhecíveis, Hollywood prova uma coisa: a fama pode desaparecer, mas as transformações duram para sempre. Qual foi a mudança de celebridade que mais vos surpreendeu? Deixem a vossa escolha nos comentários abaixo. Cliquem no gosto e fiquem atentos para mais histórias de cair o queixo.